Janeiro 11, lendo a história de Deus. Gênesis 20, Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois, morou algum tempo em Gerar como estrangeiro. Ele dizia a respeito de Sara, a sua mulher: "Ela é minha mulher." Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si como esposa. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: "Você morrerá. A mulher que você tomou é casada." Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, disse: "Senhor, destruirias uma nação inocente? Não foi ele que me disse: 'Ela é minha irmã'?" Ela também não disse: "Ele é meu irmão." O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas." Então Deus lhe respondeu no sonho: "Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Por isso, não permiti que você a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Se, porém, não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão." Então Abimeleque se levantou cedo de manhã e convocou todos os seus oficiais. E quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: "O que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez não se faz a ninguém." Abimeleque perguntou a Abraão: "O que você tinha em vista ao fazer isso?" Abraão respondeu: "Eu disse a mim mesmo: certamente não há temor a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, ela é, na verdade, minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Depois veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: 'Esta é a lealdade que você demonstrará a mim. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão.' Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, a sua mulher. Abimeleque disse: 'A minha terra está diante de você. More onde achar melhor.' Ele disse a Sara: 'Dei a seu irmão 1000 ciclos de prata para cobrir a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente.' A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. O nascimento de Isaque. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Sara disse: "Deus me encheu de riso, e todos o que souberam disso rirão comigo." Ela acrescentou: "Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice." Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: "Mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque." Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho.
Deus, porém, lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: Não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e a sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. A aliança entre Abraão e Abimeleque. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que faz. Agora, jure-me diante de Deus que você não vai me enganar, nem a mim, nem a meus filhos, nem a meus descendentes. Trate a nação que o acolheu como estrangeiro com a mesma lealdade com que eu o tratei. Abraão respondeu: Eu juro. Abraão, porém, reclamou com Abimeleque a respeito de um poço de água do qual os servos de Abimeleque tinham se apropriado. Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso. Você também nunca me disse nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão tomou ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque e os dois firmaram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho e Abimeleque lhe perguntou: Que significam essas 7 ovelhas que você separou das demais? Ele respondeu: Aceite estas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmada a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis 22. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos.
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim, o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Os filhos de Naor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a Naor, o seu irmão, Uz, o mais velho, Bus, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Com a sua concubina, chamada Reumá, Naor teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis 23. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Criate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio. Enterre a sua falecida esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe recusará dar a própria sepultura para que você enterre a sua falecida esposa. Abraão levantou-se, curvou-se diante do povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Se vocês estão de acordo que eu sepulte aqui a minha falecida esposa, ouçam-me. Intercedam por mim a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me venda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a venda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado ali, no meio do seu povo, e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da sua cidade: Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nela está. O meu povo é testemunha de que os dou a você. Sepulte a sua falecida esposa. Novamente, Abraão curvou-se diante do povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar ali a minha falecida esposa. Efrom respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 ciclos de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua falecida esposa. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, perto de Mamre, foi transferido como propriedade a Abraão,
tanto o campo quanto a caverna que há nele e todas as árvores dentro das divisas do campo. A transação ocorreu tendo como testemunhas todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que há nele foram transferidos dos hititas para Abraão como propriedade para a sepultura. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.